Olá pessoal, esse é o nosso segundo vídeo da aula 5, em período de transição, que nós estamos estudando então esse movimento do mundo ocidental, essa mudança do pensamento ocidental, que pela primeira vez vai fazer uma grande alteração da sua maneira de ver o mundo e, obviamente, do seu labor ético. Nós terminamos a aula passada falando sobre Tomás de Aquino e a chegada da virada moderna. E como você vê aqui nesse slide, né? Nós temos aí esse tripé no qual se baseou e vai se basear toda a ética, a nova ética moderna: razão, natureza e homem, humanidade. A virada moderna, então, produz uma nova maneira de ver o mundo e, naturalmente, uma nova percepção da construção dos valores morais e do próprio labor ético. Essa revisão do mundo, né, gerou um movimento intelectual conhecido como Renascimento. Tá? Nós vamos ver hoje, assim, eu disse que uma das maneiras mais eficazes da gente ver isso seria a arte. Então, a arte é um filtro interessante, porque os artistas colocam para fora aquilo que eles pensam. E eu vou mostrar para vocês, a partir de agora, dois conjuntos de quadros, tá? Dois quadros da Idade Média, tanto da alta quanto da baixa Idade Média, e dois quadros renascentistas. O tipo de pintura que vocês vão ver aqui é conhecido como as Madonas, né? A Madonna é um retrato da figura de Maria segurando Jesus. Em geral, as Madonas são representadas desta forma, tá? Vários pintores têm as suas Madonas, até Pablo Picasso. Numa outra aula, quem sabe, eu coloco uma Madonna de Picasso para vocês verem a diferença, né? Mas aqui eu quero só mostrar esse período de transição. Vamos ver isso com arte. Aqui ó, vocês estão vendo duas Madonas, dois quadros, tá? Esse da esquerda é da Alta Idade Média, ou seja, do período inicial da Idade Média, e este da direita é da Baixa Idade Média, do período final da Idade Média, por volta ali do século IX, século X talvez, tá? Esses dois quadros são muito semelhantes, dá para você perceber. E aqui você tem que pensar o seguinte: olhando para a ideia de mundo do cristianismo agostiniano daquele período, que pensa sempre o seguinte, que há uma transcendência que deve ser alcançada. A cidade dos homens tem que procurar um aperfeiçoamento moral para alcançar a ideia da cidade de Deus. Então você vai ver nesses dois quadros, deixa eu mostrar eles maiores aqui, você vai ver, por exemplo, justamente isso. Toda a cena é dominada pela figura dos santos, ok? Maria aqui, ela tem essa característica suavizada, pacífica do santo, mas é mais que isso. Veja que ali ao redor da cabeça, a Idade Média representava os santos com um halo de santidade para destacá-lo dos demais homens. Tanto Maria quanto Jesus apresentam esse halo nos dois quadros. A Maria do segundo quadro aí da direita não dá para ver muito bem, mas ali também tem um halo de santidade, é perceptível. Dá para ver se você notar, quem sabe ampliar essa imagem para você. Veja só, esse ideal de santidade, de moral elevada, estava muito ligado, centrado à figura do próprio Jesus. E este Jesus que está aí retratado, veja, na Idade Média, Jesus jamais era retratado como um bebezinho, tá? E ele é um Jesus bebê, mas esse Jesus bebê é um mini-homem, como você pode perceber. E por que isso? Porque Jesus, na verdade, é o ideal de ser humano, é o homem perfeito. Então, veja, não dá para imaginar o homem perfeito, não dá para você imaginar na Idade Média o homem perfeito com as faculdades mentais de um bebê. Então, eles pensavam o seguinte, que Jesus, na verdade, ele era mesmo quando bebê, ele já tinha uma moralidade elevada. Por isso ele é representado como um mini-homem, com características morais elevadas. Essa é a ideia, tá? Então você jamais vai ver Jesus um bebezão nesse período, você vai ver Jesus sempre assim retratado como um mini-homem. Quando você vê um quadro, uma Madonna, e Jesus mini-homem, você já vai localizá-lo historicamente, mesmo que você não saiba nada da história do quadro. Em geral, era isso que acontecia, tá? Veja só, agora, duas outras Madonas. Essas são Madonas de Rafael. Para quem não sabe, Rafael era um pintor renascentista ligado à igreja, tá? Inclusive há quadros dele lá no Vaticano. E você notará o seguinte, já na virada renascentista, olha só, duas Madonas, tá? As duas com Jesus. Você vai falar, mas os dois quadros são do Rafael, por que as Madonas são diferentes?
Porque você tem que pensar o seguinte, que naquele período as pessoas contratavam, ó, pinta uma Madonna para mim, Rafael. Ah, sim, mas quem você quer que seja minha modelo? A minha mulher, a minha filha, né? Nesse período ainda não, mas tem-se notícia de que, inclusive, alguns que encomendavam pediam para pintar a amante. Né? Mas o que você vê aí é o seguinte: olha bem para este quadro. Você notará a naturalidade com que ele é apresentado. Maria é uma mulher natural, com traços suavizados, sim, mas naturalmente suavizados. Não há a busca de uma celestialidade. Olha só a diferença. Aqui você tem uma celestialidade nesse quadro, a busca de apontar para o transcendente, como a gente diz na filosofia. Já aqui não, aqui você tem a naturalidade. Veja, a virada moderna, aquilo que o Tomás de Aquino abriu a porta para acontecer, a ideia de que nós precisamos valorizar o andar de baixo, isso é valorizar o ser humano. Por isso você vê nessa pintura já esse contorno de humanização do quadro, não é isso? E há um detalhe, olha lá no fundo deste quadro, compara com esses aqui. Ó. Você vê que no fundo deste aqui não tem nada, não é isso? Na Idade Média o importante é a transcendência. Agora, no Renascimento, nesse período, nessa virada moderna, você vai ver que a natureza está representada, ela tem um lugar na visão do homem, ela tem um lugar no entendimento da realidade. Tá? Jesus é a maior diferença deste quadro, porque Jesus aí é um bebezão, inclusive está nu, como os bebês normalmente ficam. Não há nenhum escândalo nisso para aquele período. Tá? Se esse quadro tivesse sido pintado lá na Baixa Idade Média ou na Alta Idade Média, seria um escândalo. Nossa, Rafael seria preso, mas aqui não. Aqui Rafael está fazendo aquilo que no seu período as pessoas estavam propondo, é, propensas a pensar e a receber como realidade. Então, aqui nós temos duas Madonas do período renascentista e você pode notar essa mudança conceitual. Tá? A valorização do homem, da natureza e da razão podem ser vistas nesses quadros. Veja só que esse quadro da esquerda, inclusive, a mulher está lendo um livro. Né? Ela não está assim meditando, olhando para Jesus, ela está olhando, lendo um livro. Ela é apresentada, a natureza é representada e a humanidade, né, a sua naturalidade, ela é apresentada assim como um exercício intelectual, ok? Então notem bem, essa foi uma mudança fácil de você perceber assim nas artes, não é isso? Mas eu queria te chamar a sua atenção, porque às vezes as pessoas dizem grosseiramente assim, olha, a virada moderna foi a mudança do teocentrismo para o antropocentrismo, como se elas fossem, então, absolutamente antagônicas. Mas isso não é bem verdade. Há uma diferença, sim, mas a gente tem que pensar o seguinte. Dá uma olhada nesse slide. Nesse slide eu volto a alguns slides anteriores, você vai ver do lado esquerdo aí aquela linha histórica do período aquisitivo, né, colocada aí agora um sobre o outro, e depois aquele período de reflexão, de transição, de questionamento que houve uma turbulência para a chegada da Idade Moderna. Ok. Você notará o seguinte, na verdade, o que o renascentismo veio fazer não foi uma substituição absoluta do cristianismo. O que o renascentismo veio fazer foi tentar fazer uma releitura, colocar um novo filtro para o entendimento. Tomás de Aquino ajudou nisso, porque o Tomás de Aquino disse, olha, a maneira da gente entender tudo da transcendência é por meio da razão. E então agora o homem lá no século XIII, século XIV, no século XV, ele vai, ele vai tentar entender a realidade agora usando a razão. Por isso que a gente diz que a razão passa a desempenhar papel de ordenar a realidade para o entendimento humano, e assim o laborético passa a ser o que já se conhecia por meio do filtro do racionalismo. Aquilo que já era conhecido passa a ser laborético, racional. O que foi isso? Uma tentativa de releitura. Foi a busca de entender a história do Ocidente, não jogá-la fora, mas de reinterpretá-la. E o grande reintérprete disso foi a razão. O pensamento racionalista da virada moderna, então, assim, não era uma absoluta rejeição da construção da sociedade ocidental anterior, mas uma adaptação da sociedade de toda a herança histórica do Ocidente,
tá? Uma adaptação aos processos do racionalismo, do uso da razão. Foi uma releitura da história, uma busca de uma certa restauração do pensamento anterior, procurando purificá-lo segundo a razão. Então, o que a gente tem aqui? A gente vai ter uma mudança ética, não exatamente nos princípios, os princípios filosóficos, os princípios legalistas, a lei, e os princípios morais, eles vão continuar no Ocidente. Só que agora eles vão receber a razão como um filtro, e a razão, ou racionalismo, vai ser quem vai organizar essas realidades anteriores. Por isso aqui que nesse slide que vocês viram aí, né, esse slide, a razão, ela está sobreposta a todos aqueles princípios, é por ela que a gente agora vai começar a elaborar ou construir o labor ético e assim também compreender, controlar de uma certa maneira os processos morais no Ocidente. Tá? Aqui a gente encerra então esta aula do período de transição. O que é importante você notar é você perceber a mudança. A gente tinha então padrões de elaboração ética, esses padrões continuam, mas o Ocidente, a partir desta virada moderna, ou seja, a partir do século XV, né, nós vamos entender por que o século XV, a partir do século XV, esses padrões anteriores vão ser todos eles guiados pela razão. Será a razão que vai ser a intérprete do homem e da natureza, porque a razão ela vai se preocupar principalmente com esses dois polos, porque é o seguinte, a transcendência continua importante, mas essa importância da transcendência já começa a perder valor, começa a perder a simpatia, aí sim. Antes você precisava entender o mundo natural para que o mundo natural chegasse à sobrenaturalidade da cidade de Deus. Agora, após o Renascimento, a cidade de Deus continua importante, sim, mas o mundo natural não tem tanto esse objetivo transcendente. É ao contrário, é tentar entender a transcendência para apurar, melhorar o mundo natural. Esse é o papel que o racionalismo vai inicialmente desenvolver. Então, você viu aí essa transição, surgimento do movimento intelectual do Renascimento, que vai ser, então, o pai, né, desse movimento chamado também de racionalismo. Obrigado, até a próxima aula. Estudem no nosso encontro BBB, Moodle. Nós vamos discutir, vamos fazer um resumo e depois a gente faz uma atividade sobre estes vídeos. Boa aula, bons estudos, até logo.